Bom dia, igual para nós todos. Paulo Estevam, Paulo Estevam. Bom dia a todos. Vamos iniciar o nosso estudo da manhã de hoje. Bom dia a todos. Vamos iniciar o nosso estudo dessa manhã. Primeiro sábado, já tivemos a primeira terça e vamos então para o primeiro sábado de janeiro de 2024. Agradecemos a presença de todos. Contamos sempre com a ajuda do plano espiritual para as nossas tarefas, para realizar o nosso trabalho tão importante. Nosso recado da manhã de hoje a gente vai começar com a questão da horta, que a gente está pedindo sempre, né? As cascas de verdura, de legumes, que não sejam cítricas. Pó de café, casca de ovo, para a gente alimentar as minhocas, né assim? As minhocas estão precisando. Então a gente convida a todos para a reunião de estudo da casa. Já está aberta a inscrição? Então, a inscrição vem aí, então se inscrever para todos estudarem. Sábado, terça, todos os dias da semana tem reunião de estudo que é importante para todos nós, para a gente entender essa dificuldade que o planeta Terra atravessa. Nós vamos à leitura da nossa página preparatória, depois nós vamos para a prece inicial e depois para o estudo com a nossa companheira Jane Dicas. Então, a lição 95 do livro Fonte Viva, vê e segue. Uma coisa sei, eu era cego, agora vejo. Evangelho de João 9:25. Apesar do trabalho renovador do Evangelho nos círculos da consolação e da pregação, desdobram-se diante das massas, semeando milagres de reconforto na alma do povo. O serviço sutil é quase desconhecido do aproveitamento da Boa Nova
é sempre individual e intransferível. Os aprendizes da vida cristã na atividade vulgar do caminho desfrutam do conceito de normalidade, mas se não gozam de vantagens observáveis no imediatismo da experiência humana, quais sejam as da consolação, do estímulo ou da prosperidade material, de maneira a gravarem o ensinamento vivo de Jesus nas próprias vidas, passam à categoria de pessoas estranhas, muitas vezes ante os próprios companheiros de ministério. Chegando a semelhante posição, e se sabe aproveitar a sublime oportunidade pela submissão e diligência, o discípulo experimenta completa transposição de plano. Modifica a tabela de valores que o rodeiam. Sabe onde se ocultam os fundamentos eternos. Descortina esferas novas de luta através da visão interior que outros não compreendem. Descobre diferentes motivos de elevação por intermédio do sacrifício pessoal e identifica fontes mais altas de incentivo ao esforço próprio. Em vista disso, frequentemente provoca discussões acesas com respeito à atitude que adota à frente de Jesus. Por ver com mais clareza as instruções reveladas pelo Mestre, é tido a conta de fanático ou retrógrado, idiota ou louco. Se, porém, procuras efetivamente a redenção com o Senhor, prossegue seguro de ti mesmo, repara sem aflição e sem desânimo as contendas que a ação genuína de Jesus em ti recebe de corações incompreensivos e estacionários. Repete as palavras do cego que alcançou a visão e segue para adiante. Graças a Deus. Jesus, bom e amado Mestre, amigos espirituais, que a paz que nos envolve neste momento, a tranquilidade, a alegria do trabalho, envolva outros irmãos, companheiros da caminhada evolutiva. Pedimos o amparo, o auxílio, a proteção do alto para os nossos irmãos necessitados como nós mesmos, pedindo que a paz, a tranquilidade e a harmonia envolva os lares, os nossos irmãos, companheiros com a dificuldade do caminho, mas que nos convida à luta, ao bom ânimo e à perseverança no bem. Agradecemos sempre porque estamos reunidos em nome do bem para o estudo importante desta manhã. Que a nossa prece seja direcionada para os lares onde estão os nossos irmãos enfermos, para os hospitais, que a proteção do alto, dos médicos, do plano físico e do plano espiritual atenda sempre às nossas necessidades. Agradecemos a Jesus, agradecemos a Deus, nosso Pai, que tenhamos sempre boa vontade para o trabalho. Em nome de todo bem, estamos assim, iniciando o nosso estudo da manhã de hoje, com a nossa irmã Jane Dias. Que a paz permaneça sempre em nossos corações. E assim seja. Vamos convidar a nossa irmã Jane para o estudo. Saulo, né? Paulo. Isso. Para me descer? Não, para tomar o...
Bom dia a todos. Bom dia e feliz ano novo. Feliz ano novo é o tema do mês. Então, ao longo desse mês de janeiro, nós vamos refletir sobre o que é ter, viver, fazer um ano novo e feliz. Na terça-feira, a Antônia já falou sobre felicidade, abrindo os estudos do mês. E hoje, o tema fala da felicidade de encontrar a verdade. E eu estava achando interessante que estava prestando atenção na página que foi lida, e a página vai encontrar com alguns fatos do estudo que nós vamos ter hoje. E ela, quando foi escolhida, ela não foi escolhida com essa finalidade, ela não foi analisada junto com o tema de estudo de hoje, mas ouvindo a página, eu consegui colocar, e vocês vão conseguir também, vários pontos sobre aquele cego que volta a enxergar. Então, porque essa história que a gente vai contar hoje, comentar, ela é bastante conhecida, acredito eu, não só no movimento espírita, mas em todas as denominações cristãs, que é a história de Saulo de Tarso, né, daquela sua famosa estrada de Damasco, onde uma grande transformação passa a acontecer na direção da sua vida. E eu estava estudando, né, para o tema e vi que tem muitas discussões em torno do nome, da mudança de nome, se de fato, né, Saulo mudou para Paulo, ou se Paulo já fazia parte da história do nome de Saulo, ou se era uma exigência da época. Tem várias discussões nesse sentido. Mas a nossa proposta hoje não é essa, não passa pela mudança simplesmente do nome, pela adoção do nome de Paulo, após o seu grande encontro com a verdade, que vai acontecer na estrada de Damasco. Então, ali... Maria, apaga essas pequenininhas, por favor. Deixa só as grandinhas, só para ver se melhora. Então, ali é aquele momento, né, crucial, em que uma grande luminosidade cega as suas vistas materiais. Os comentários estão no livro Em Torno do Mestre, que é um livro de Vinícius, que é o pseudônimo de Pedro de Camargo, que tem outros livros também, que é onde ele trata sobre educação. Então, essa imagem ali retrata o momento em que Saulo, depois de visitar Abigail, que era sua noiva, e que ele descobre às vésperas do casamento que era a irmã do Estevão, que ele considerava inimigo e que sentencia a morte pela lapidação, ele volta, né, na estrada de Jope e sabe que a Abigail teve contato com Ananias, e que depois das conversas dela com Ananias, ela também converte-se ao cristianismo, ela também converte-se à doutrina do Nazareno, do carpinteiro nazareno, como eles também chamavam naquela época Jesus. Então, ele sabe que ela, nos últimos dias de vida, ela começa a receber as visitas do Ananias, e que ele lhe entrega alguns pergaminhos, e que ela também passa a demonstrar uma serenidade que ele se questionava desde que ele conheceu Estevão. Ele se questionava que serenidade era aquela que, mesmo nos maiores martírios, os seguidores do carpinteiro apresentavam no seu proceder, e que ele, sendo ali reto no cumprimento da lei de Moisés, não sentia nele mesmo essa mesma serenidade de propósitos. Então, isso intrigava. E ele vinha, né, junto com uma comitiva, indo para Damasco, para lá prender Ananias, e nisso ele vem fazendo umas considerações. Então, ele vem pensando naquele solo escaldante do deserto. Eu vou ler uns trechinhos do livro Paulo e Estevão, para aguçar que vocês também queiram ler, tá? O livro tem que ser lido, relido, estudado, ouvido. Então, vou ler uns trechinhos para vocês terem vontade também de ler. Então, ele vem fazendo essas considerações. Onde, então, a paz espiritual que tanto almejava nos esforços comuns? Por mais energias que despendesse,
via-se como um laboratório de inquietações dolorosas e profundas. Sua vida assinalava-se por ideias poderosas, mas no seu íntimo lutava com antagonismos irreconciliáveis. As noções da lei de Moisés pareciam não lhe bastar a sede devoradora. Os enigmas do destino empolgavam-lhe a mente. O mistério da dor e dos destinos diferenciais crivavam de enigmas insolúveis e sombrias interrogações. Entretanto, aqueles adeptos do carpinteiro crucificado ostentavam uma serenidade desconhecida. A alegação de ignorância dos problemas mais graves da vida não prevalecia no caso, pois Estevão era uma inteligência poderosa e mostrara, ao morrer, uma paz impressionante, acompanhada de valores espirituais que infundiam assombro. Então, isso intrigava Saulo, como os adeptos do carpinteiro apresentavam, mesmo no suplício, aquela paz, aquele olhar sereno, uma serenidade verdadeira, né, que vinha das profundezas da alma daqueles que se entregavam à doutrina de amor de Jesus. Em dado instante, quando o mal despertara das angustiosas cogitações, sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Não era a luz do sol, não era o sol escaldante do deserto. Tem a impressão de que o ar se fende como uma cortina, sob pressão invisível e poderosa. Intimamente considera-se presa de inesperada vertigem após o esforço mental persistente e doloroso. Quer voltar-se, pedir socorro aos companheiros, mas não os vê, apesar da possibilidade de suplicar o auxílio. Aí ele grita, Jacó, Demétrio, socorro-me. Ele grita desesperadamente naquele momento ali. Eu estou lendo só alguns trechos, tá? Mas a confusão dos sentidos lhe tira a noção de equilíbrio e tomba do animal, ao desamparo sobre a areia ardente. A visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados, e no caminho que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza. Olha, fazendo a descrição novamente de Jesus, né? Ser um homem muito belo, essa irradiação, né? Dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos. Os cabelos tocavam nos ombros a Nazarena. Isso aí já era um indício, né? Os olhos magnéticos, emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. Então, nessa hora, apesar de toda aquela irradiação de beleza e de energia de Jesus, havia uma tristeza nele. O doutor de Tarso contemplava-o com espanto profundo, e foi quando, numa inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir. Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, essa frase também ecoa muito para nós até agora, né? O moço tarzense não sabia que estava instintivamente de joelhos. Você vê, né? A majestade de Jesus, a amplitude daquele espírito, fez com que ele estivesse de joelhos. Não era por causa do tombo, simplesmente. Sem poder definir o que se passava, comprimiu o coração numa atitude desesperada. Incoercível sentimento de veneração apossou-se inteiramente dele. Que significava aquilo? De quem o vulto divino que entrevia no painel do firmamento aberto e cuja presença lhe inundava o coração precípite de emoções desconhecidas? Porque Paulo era muito sincero, era muito, assim, diríamos hoje, sanguíneo, né? Nos seus sentimentos. Não era morno, não. Enquanto os companheiros cercavam o jovem genuflexo, sem nada ouvirem nem verem, não obstante o haverem percebido a princípio uma grande luz no alto,
Saulo interrogava em voz trêmula e receosa. Então, quer dizer, os companheiros dele, no primeiro momento do clarão, eles perceberam uma luminosidade diferente, mas foi só. Eles não viam Jesus, não ouviam Jesus. Só viam ali o Saulo de joelhos. Quem sois vós, Senhor? Então, Saulo consegue perguntar. Aureolado de uma luz balsâmica e num tom de inconcebível doçura, o Senhor respondeu: eu sou Jesus. Então, imaginemos o impacto dessa resposta para Saulo. Então viu-se o orgulhoso e inflexível doutor da lei curvar-se para o solo em pranto convulsivo. Dir-se-ia que o apaixonado rabino de Jerusalém fora ferido de morte, experimentando no momento a derrocada de todos os princípios que lhe conformaram o espírito e o nortearam até então na vida. Diante dos olhos tinha agora, e assim, aquele Cristo magnânimo e incompreendido. Os pregadores do caminho não estavam iludidos, imagina, né? Ele sempre achava que aqueles seguidores de Jesus estavam iludidos, eram simplórios demais, não tinham conhecimento dos problemas mais sérios da vida, por isso se entregavam ao fanatismo. Então, era assim que Paulo via os seguidores de Jesus. A palavra de Estevão era a verdade pura. A crença de Abigail era a senda real. Aquele era o Messias. Então, Paulo afirma, né, para si mesmo que aquele era o Messias. A história maravilhosa da sua ressurreição não era um recurso lendário para fortificar as energias do povo. Sim, ele, Saulo, via-o ali no esplendor de suas glórias divinas. E que amor deveria animar-lhe o coração cheio de augusta misericórdia para vir encontrá-lo nas estradas desertas. A ele, Saulo, que se arvorara em perseguidor implacável dos discípulos mais fiéis. Então, quer dizer, já reconhecia ali Jesus como Messias e já se reconhecia não merecedor daquela visita de Jesus pelos atos que ele havia praticado até ali. Então, ele cai mesmo de joelhos com todas essas exclamações, interrogações, considerações aí lhe varrer na mente. Na expressão de sinceridade de sua alma ardente, considerou tudo isso na fugacidade de 1 minuto. Não ficou horas, não. Isso tudo aconteceu em 1 minuto. Toda essa lógica que ele percebeu. Experimentou invencível vergonha do seu passado cruel. Uma torrente de lágrimas impetuosas lavava-lhe o coração. Quis falar, penitenciar-se, clamar suas infindas desilusões, protestar fidelidade e dedicação ao Messias de Nazaré. Mas a contrição sincera do espírito arrependido e dilacerado embargava-lhe a voz. Foi quando notou que Jesus se aproximava e, contemplando-o carinhosamente, o mestre tocou-lhe os ombros com ternura, dizendo, com inflexão paternal. Então, mesmo naquele momento, a gente observa as características de um espírito superior que é Jesus. Não recalcitres contra os aguilhões. Saulo compreendeu. Desde o primeiro encontro com Estevão, forças profundas o compeliam a cada momento, em qualquer parte, à meditação dos novos ensinamentos. O Cristo chamaram por todos os meios e de todos os modos. Então, Jesus fez esse chamamento a Paulo, né, a Saulo, de todas as maneiras, através de todas as pessoas, de todas as notícias que chegavam até ele. Só que a leitura que ele fazia desse chamamento era exatamente o contrário. Né? Então, ele atendia, ele respondia ao chamamento de Jesus de forma totalmente contrária. E naquele momento ali, ele percebe que todas aquelas passagens eram chamamento de Jesus para a sua vida. Com a gente acontece coisa bem semelhante, não é? Só lá na frente, quando a gente fez várias escolhas equivocadas, quando a gente embaralhou todo o nosso caminho, que não era para ser tão embaralhado assim, que a gente vai lá na frente perceber, puxa vida, olha, lá atrás, quando aconteceu isso, se eu tivesse feito assim, ali adiante, tal, naquele momento ali,
a decisão que eu deveria ter tomado era essa, eu não estaria na posição que eu estou hoje. Foi isso tudo se descortinou em 1 minuto para Saulo, nesse momento aqui, na figura assim sublime de Jesus. Então, o moço de Tarso soluçava ante a expressão doce e persuasiva do mestre Nazareno. E aí, né, ele continua nesse tudo de emoção. Aí, no finalzinho só dessa parte aqui. Banhado em pranto, como nunca lhe acontecera na vida, que Saulo era implacável, um doutor da lei, respeitável, bem formado, né, era um exemplar perfeito da raça, e fazia, né, questão de deixar isso muito claro. Então, o orgulho que ele trazia era um orgulho sincero. E nada disso também caiu assim do céu, das nuvens, não. Ele trabalhou para ter todo esse potencial que ele apresentava. Tinha um detalhe que não estava correto, né, que era a direção. Só faltava aprumar, gente, era só aprumar. Então, Jesus tentou que ele aprumasse ao longo da jornada, mas não estava conseguindo. Então, ó, banhado em pranto, como nunca lhe acontecera na vida, fez ali mesmo, sob o olhar assombrado dos companheiros e ao calor escaldante do meio-dia, a sua primeira profissão de fé. Você vê que ali fala que ele queria, né, se arrepender, queria chorar, queria lamentar, mas nada disso ele conseguiu. Mas na hora que ele vai fazer a primeira profissão de fé, ele consegue falar e falar com firmeza. Foi uma pergunta que ele fez. O que ele fez? O que Paulo perguntou a Jesus nesse momento? Alguém lembra? Ele fez uma pergunta que também é muito famosa. Paulo pergunta assim: Senhor, que queres que eu faça? Essa, segundo aqui o escrito que Emmanuel coloca nesse livro, ele, nesse momento, faz a primeira profissão de fé. Né? Ele se coloca à disposição da vontade do mestre, depois de ter reconhecido toda aquela magnitude daquele espírito que estava diante dele mesmo. Foi aí que Jesus, contemplando mais amorosamente e dando-lhe a entender a necessidade de os homens se harmonizarem no trabalho comum da edificação de todos, no amor universal em seu nome, esclareceu generosamente: levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Eu vou parar aqui para que vocês fiquem muito curiosos e leiam o livro para saber quais são as orientações, as dicas que Saulo vai receber quando ele chegar até a cidade, quem ele vai encontrar. Esse trechinho que eu estou lendo é do capítulo... Está no capítulo 10. A cegueira súbita não o afligia, viu? Ele já passou daquela... Ele estava cego, estava sendo amparado por 2 amigos que faziam parte da comitiva até a cidade, mas a cegueira, aquilo lá não estava perturbando a ele. Do âmbito daquela escuridão que lhe enchia os olhos da carne, parecia emergir o vulto radioso de Jesus aos seus olhos de espírito. Era justo que cessassem as suas percepções visuais, a fim de conservar para sempre a lembrança do glorioso minuto de sua transformação para uma vida mais sublime. Então, aqui foi o feliz ano novo da vida de Saulo, né? Então, foi o momento do feliz ano novo dele que aconteceu nessa estrada de Damasco. Então, eu estou ouvindo novamente essa novela, essa radionovela, né, pelo WhatsApp. Tá também, Joaninha? Então, eu estou ouvindo... Quantas vezes passar eu tenho que ouvir, gente, porque eu demoro muito a entender uma pequena frase. Então, eu tanto levo muito tempo para ler um livro como esse, e eu achei interessante também, fazendo agora aqui um parêntese, Haroldo Dutra falando como a espiritualidade se antecipa aos fatos. Teve umas cogitações que ele estava fazendo com a espiritualidade, ele nota a diferença, por um período, dos livros que Joana de Ângeles dita através do Divaldo Franco, sendo livros menores, mais fininhos, com assim, aquele Coragem, Segue-me, livros assim, com frases mais curtas, diferentemente da época em que se ditava, né, esse livro, o próprio Parnaso, que foi o primeiro.
o tipo de escrita, a quantidade de páginas, porque falando que a espiritualidade se antecipa muito ao movimento de evolução planetário. Então, sabendo que viriam espíritos, né, menos afeitos à leitura assim, mais prolongada, espíritos que precisavam de informações mais rápidas, de socorros assim mais rápidos, teve uma série desses livros que são mais curtos, mais finos, mais diretos também. Então, a Haroldo Dutra estava comentando sobre isso. Assim como a espiritualidade, né, que governa junto aí com Jesus os nossos caminhos, os caminhos do planeta, sabem das nossas vindas e preparam para que isso tudo que aconteça seja de acordo com a necessidade daqueles que estão nesse momento. E em todas as gerações é isso. A gente sempre reclama das gerações, né, que estão chegando. Ah, porque no meu tempo não era assim. Ah, porque se o mundo depender desses jovens de hoje, pronto, o mundo está perdido. Nós, assim, terra a terra, pensamos assim. Mas a espiritualidade superior, que comanda todo o progresso, sabe exatamente os passos que precisam ser dados. Oi, Laurinho. A respeito desse livro, com frases menores, o Haroldo Dutra estava vendo esse livro falando sobre esses livros, né? Grossos, assim, e aí surgiu esse livro Coragem. Isso aí. Com frases menores direcionadas. Exatamente. Mais fácil. Exatamente, conhecendo, nesse momento, o tipo de espírito que está reencarnado na Terra e que está nesse momento aí, né? Mas vamos... Pensamento e vida também. É tudo uma série assim, nesse período. É isso aí. Assim, nesse período aí. Por quê? É para atender-nos. Né? É para atender-nos. Nós é que somos, assim, reclamões. Não atrapalha, não, pode falar. Porque, assim, para além da dificuldade de concentração, de ter aflição à leitura, algumas pessoas às vezes têm dificuldade de ver mesmo que às vezes de leitura. E o livro Paulo do Estevão, por exemplo, é um livro que tem audiobook no YouTube. Então, se você botar lá, livro Paulo Estevão, audiobook, né, ou audiolivro, vai aparecer que você consegue escutar o livro todo. Beleza. Mas tem algumas versões que são muito bem narradas, assim, eu estava até estudando esses livros. Uma boa parte, assim, estava quase terminando, mas parei. Vou voltar. E você vê, né, que tudo vem de acordo com a necessidade dos que estão naquele momento. Isso é progresso. Nós é que somos, né, eu posso falar de cadeirinha porque eu sou bastante conservadora, meus cabelos brancos são precoces, mas eu sou bastante conservadora, então nós é que nos apegamos à questão assim, mas o progresso, ele vem, nós precisamos. E eu fico pensando também como nós temos dificuldade de mudar. Que assim, feliz ano novo, e o Vinícius de Moraes fala também, né? Se a gente não fizer nada de diferente, se a gente não fizer um ano novo, ele não vai ser novo, ele vai ser como o ano anterior, como todos os anos anteriores. Então, feliz ano novo aqui para Saulo, né, teve um momento muito marcante, que foi nesse encontro dele com Jesus. E aqui algumas considerações que estão no livro Em Torno do Mestre. O negocinho está lá, Maria. Você devolveu o conectorzinho, azulzinho? Confere aí, porque eu também já fiz isso, eu também já tirei e não funcionou. Espera aí. Mas deixa eu ver se... foi. É uma conexão aqui. Esse acontecimento transformou Saulo, o inimigo do Cristo, em Paulo, o grande pioneiro, o arauto incomparável do cristianismo de Jesus. Ora, por que será que o Senhor se manifestou ostensivamente ao adversário declarado de sua igreja, provocando-lhe de tal maneira a conversão? Por que será que justamente Jesus se manifesta dessa forma ao grande inimigo da sua igreja naquela época? Qual terá sido esse motivo que Jesus teve? A razão é simples. Saulo era inimigo de Jesus porque o desconhecia. E Jesus era seu amigo, porque sabia muito bem quem era ele. Então, quer dizer,
Saulo desconhecia, não conhecia Jesus e o considerava um inimigo. Mas Jesus conhecia Saulo como nos conhece. Saulo, né, é também uma de suas ovelhas, como nós somos suas ovelhas. Quando fala que o pastor conhece as suas ovelhas pelo nome, é essa a realidade. Todos nós, como ovelhas, né, desse aprisco, desse redil de Jesus, somos conhecidos por ele. Ele nos conhece, e melhor, né, gente? Apesar de nos conhecer, nos ama. Porque às vezes nem a gente se ama depois que passa a se conhecer. A gente começa a se conhecer muito bem, até diminui um pouco a admiração, o amor que temos por nós mesmos, mas Jesus nos conhece no íntimo e, apesar disso, nos ama. A verdade tem tido e terá em todos os tempos inimigos, porém, ela não é inimiga de ninguém. A verdade sabe que os que a combatem o fazem por ignorância do que ela seja, e Jesus é a verdade. Então, Jesus é a verdade. Então, a verdade, né? Jesus nos conhece. E onde que Jesus declara, né, que ele é a verdade? João anota no Evangelho, no capítulo 14, versículo 6, quando as palavras de Jesus, segundo João. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, também por isso ele procura Saulo, ali o discípulo escolhido, naquele momento, porque Saulo, todo o tempo, a intenção dele era chegar a Deus, seguindo as leis de Moisés, de forma muito implacável, por sinal, né? Mas ele queria chegar a Deus. Então, Jesus se mostra, porque sem passar por Jesus, sem seguir o guia e modelo, não temos como chegar ao Pai, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim, senão seguindo a verdade. Aí um trechinho que eu coloquei para ficar direto para nós. Espírita, o ensinamento de Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará, que também está em João. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra verdadeiramente, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, permanecer na palavra de Jesus verdadeiramente. Porque tudo que Paulo fazia, ele fazia com extrema sinceridade, com extremo zelo à verdade que ele considerava como verdade. Então, quando aparece o verdadeiramente, é sempre um questionamento para fazermos interiormente. Questão 115 do Livro dos Espíritos tem esse comentário. Conhecer, segundo a sentença evangélica, não se traduz como mera informação, mas assimilação de conhecimentos que favoreçam o combate às imperfeições. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Então, conhecer não é ter mera informação. Então, conhecer não é saber informar, saber de memória todas as passagens, conseguir discorrer, falar, discursar sobre essas informações. Isso não é conhecer, né? É importante, é parte do processo, mas não é conhecer. Então, conhecer é um movimento de transformação. Conhecer é um movimento de compreensão dos passos que estão sendo dados para a evolução, para a transformação. Gente, de novo eu vou repetir, como é difícil mudar. Porque cada um age segundo as suas convicções, né? As convicções que eu tenho vão guiando minhas atitudes, minhas ações, minhas escolhas. E para eu mudar, significa que eu vou ter que rever convicções que estão ali há séculos, que eu estou acalentando há séculos. Porque nós somos espíritos seculares. Mesmo os mais novinhos hoje aqui no plano físico, já são espíritos bem velhos, porque nós estamos num planeta de expiações e provas, mas já em plena transformação, em plena transição evolutiva. Então, para esse tipo de planeta, não vem espíritos primitivos, não vem espíritos recém-criados. Então, somos espíritos bem velhinhos aí, seculares, milenares, e todos os ares que a gente tiver para falar, que como espíritos nós já temos bastante informação. Mas temos conhecimento por causa disso? Conhecemos de fato a verdade? Aí fica para a gente pensar, né?
No livro Lázaro Redivivo, que é ditado pelo irmão X, também traz essa fala sobre a verdade. A verdade não constitui edificação que se levante por informações alheias no caminho da vida. É realização eterna que cabe a cada criatura consolidar aos poucos, dentro de si mesma, utilizando a própria consciência. Então, não tenho como pegar a verdade e impor de fora para dentro para ninguém. Como ninguém tem como pegar a verdade e pôr para mim de fora para dentro. Ela é uma construção interna. Na quarta-feira passada, aqui da casa fomos eu e Rosa, lá na Sociedade Iguaçuana de Estudos Espíritas, e participamos do primeiro dia de um trabalho que eles estão fazendo lá, que também é um pouco de autoconhecimento. Vão ser 2 palestras muito interessantes, com dinâmicas, vale a pena. Teve a primeira, quarta-feira passada, e na próxima quarta-feira, 19h30, lá na Sociedade Iguaçuana de Estudos Espíritas, Mozado, fazendo aqui o merchan, tá? Vai ter a segunda parte da palestra, é o Vinícius e a esposa dele, a Jeane. Obrigada, Rosa. O Vinícius e a Jeane que estão fazendo esse trabalho, muito interessante. Então, quem não foi na quarta passada, ainda pode ir na próxima, que vai encerrar o trabalho. Mas é muito, muito interessante. Lá eles colocaram uma das figuras, que é bem difícil, né? É uma figura assim de uma silhueta, e ela está assim, né, abrindo mesmo o peito, assim. Mas não é aquele que tá fazendo tijolinhos dentro. Ela está abrindo o peito assim e se esvaziando, né? Tirando tudo que está ali. Inclusive, né, a gente precisa fazer esse esvaziamento, isso dói. Tirar de dentro de nós tantos conceitos enrijecidos, né? Tantos fundamentos que não fazem mais sentido, mas nós assim, brigamos conosco mesmo para mantermos daquela maneira, né? Aquela famosa e antiga síndrome da Gabriela. Os mais novos talvez não conheçam, né? Mas tem uma música, né, que fala do temperamento da Gabriela, a Gal Costa cantava, é muito legal, né? Que eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Essa síndrome precisa ser tratada, não podemos ficar alimentando essa síndrome. Tudo bem, nós estamos dessa maneira, mas nós nem nascemos assim, nem seremos para sempre assim, graças a Deus. Então, quem ainda estiver muito interessado nessa síndrome da Gabriela, podemos começar a movimentar no conhecimento, na busca da verdade, que é de dentro para fora. Nós podemos nos apoiar uns aos outros no conhecimento da verdade, isso é fato, mas conhecê-la mesmo de verdade, cada um vai fazendo diariamente, no seu ritmo, devagar, mas sempre, tá? Não vamos estacionar muito, não, né? Devagar e sempre. Então, ali, ó, utilizando a própria consciência. É claro que nós gostaríamos de transformar a nós mesmos? Não. Gostaríamos de transformar o outro. Né? Se o outro mudar, eu vou ser muito melhor. Se o outro mudar, eu vou viver mais feliz. Gente, vamos acordar. Né? Essa consciência é individual, é devagar, é cada um fazendo em si mesmo o seu ritmo que consegue. Porque não adianta tentar atropelar tudo, porque a natureza não dá salto, né? Vai lá a semente, vai germinando, vai crescendo, né? Vai ficando mais forte, até dar os frutos, ó. Leva tempo. Então, conosco também é dessa maneira que acontece. Também tenhamos paciência com a nossa condição. Não é ficar o tempo todo aí dando desculpa para nós mesmos, não, mas temos paciência com a nossa transformação. Quando nós pensarmos que fomos e não fomos, temos paciência, vamos tentar ir de novo, tá? Porque o movimento é de progresso. Aí, nesse mesmo livro, Em Torno do Mestre, só que numa lição chamada Pilatos e a Verdade, né, que é aquele momento sério em que Pilatos lava as mãos, que a gente também é bastante conhecida essa passagem, ele retira esse trechinho aqui. Verdade significa inteireza de caráter, firmeza de ação, harmonia perfeita entre a consciência e a conduta, lealdade e sinceridade consigo mesmo, isto é, com a luz interior do espírito. Ó. Lealdade e sinceridade consigo mesmo.
mesmo que a gente não queira se declarar para o outro, porque o orgulho ainda não permite, mas pelo menos com a gente, vamos falar a verdade para nós mesmos? Vamos, assim, prestar atenção no que nós estamos sentindo mesmo. O que está acontecendo ali provoca de verdade em mim? Porque Saulo, ele era assim, ele era verdadeiro o tempo todo com ele mesmo. Tudo que ele defendia, ele até fazia algumas cogitações de leve, mas voltava logo para a zona de conforto, que é o que acontece com a gente também. Às vezes a gente vai assim, ó, tenta um pouquinho, mas aí sente que a temperatura já é outra, tem um vento mais forte, tem alguma ameaça, o que a gente faz? Volta para a zona de conforto, volta para aquele ponto onde eu já tenho uma certa firmeza, uma certa tranquilidade. Mas não vai poder ser assim para sempre. Porque o progresso vem, e se nós não formos acompanhando esse progresso, nós seremos levados de roldão, como está no Livro dos Espíritos. Ninguém pode obstar, parar, interromper a marcha. Mesmo que a gente não acompanhe essa marcha voluntariamente, de alguma forma nós seremos levados ao progresso. De alguma forma, e aí pode ser que doa de forma diferente. Vai doer por fora, mas com a intenção de que a gente sinta isso por dentro. Por isso que lá, quando o Saulo já está sendo amparado pelos dois companheiros, e a cegueira física não lhe preocupa naquela hora, ele reconhece, é bom mesmo que eu não esteja vendo, né, o lado de fora, para que eu veja dentro. Porque eu não estou vendo, não tem nada me distraindo aqui fora, eu estou consolidando ainda mais aquela imagem, aquela fala que Jesus teve comigo ali, a hora que eu caí do cavalo. E caí do cavalo é uma expressão bem interessante, né? Nós caímos tanto do cavalo. E é justamente pela tentativa de manter o orgulho ali e tal que a gente cai do cavalo. Está crente que é bonzinho, seguindo um gesto que não combina nada com a bondade. Está crente que já conseguiu alguma coisa, se quer fazer algo que não combina com aquela conquista, aí cai do cavalo. Como está ali, ó. A harmonia perfeita entre a consciência e a conduta. E a gente vê também na história de Paulo de Tarso que ele se deparou muito com essa realidade ali. Ainda a falta de harmonia entre a consciência e a conduta. Várias vezes, isso é citado em quase todas as palestras, não só por mim, mas por vários outros expositores também, falam sobre essa condição de Paulo, né? Que ele também se viu muitas vezes fazendo coisas que ele não desejava mais fazer, tendo pensamento, tendo atitudes. Claro que muito diversas de quando ele perseguia os cristãos, muito diversas. Mas para o nível que ele já impunha a ele mesmo, também aquilo já era sério. Que eu posso ficar pensando, mas tudo bem, eu estou matando, o que nós precisamos entender nesse momento é algo muito mais sutil. Pode ser difícil a gente parar de matar, de burlar a lei. Pode ser difícil para a gente também. Aí nos nossos séculos de existência. Mas hoje, pode ter sido complicado até hoje. Mas exige mudança. Parou de novo, amiguinho? Passa umzinho, Maria, só para a gente não atrasar muito. Ali está no Livro dos Espíritos, questão 628. É necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco, senão ela ofusca. Então, um comentário de Kardec na questão 628 do Livro dos Espíritos. Então, a verdade é dessa maneira, a gente vai aos poucos, não é assim? Se você está num ambiente escuro e entra logo num ambiente muito claro, o instinto rapidamente faz você, né, fechar os olhos ou reduzir de alguma forma para ir se adaptando àquela luz ali. Eu estou lembrando aqui, a primeira vez que e fomos no filho, que era branquíssima, muito branquinha. Nossa, ela não conseguia abrir os olhos. Ela passou quase a parte toda do dia assim, com o olho fechado, ela não conseguia abrir. Porque muita claridade, aquilo lá saía muito branquinha. As fotos que a gente vê dela hoje, o tempo todo
verdade é dessa mesma maneira. Ali está no capítulo 24, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência não revela as verdades, senão gradualmente, sempre as desvenda à medida que a humanidade está amadurecida para recebê-la. É aquele cuidado que os espíritos, né, a providência que Deus tem ao ir liberando ali o passo a passo. Porque o projeto divino é para que dê certo. Nós somos um projeto de Deus para que dê certo. E vamos dar certo. Estamos dando certo. Então, gradualmente, as verdades vão sendo liberadas para que a gente não fique cego com essa luz. Esse momento histórico aí de Paulo é magnífico porque ele ressoa até hoje e vai ressoar por muito tempo, né, nesse simbolismo fantástico. Mas a verdade vai sendo desvendada à medida que a gente pode aproveitá-la. É um processo educativo. Aí está no Fonte Viva, um trechinho que é do livro Fonte Viva do Emmanuel. É o capítulo 173. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. É perceber o sentido perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Então, para conhecer essa verdade, né, que vai nos fazer livres, é preciso um burilamento, uma transformação, uma correção constante, que está mesmo acontecendo. Não é algo assim. Então, concluindo parte 1, é o começo da conclusão. Quando os Saulos chegam a perceber e a sentir o esplendor da verdade, transformam-se logo em Paulos. Isso aqui está no entorno do mestre, tá? Demais, Saulo estava mais perto da verdade, perseguindo-a, que muitos dentre aqueles que a defendiam com os lábios. Olha que verdade. Mesmo Paulo, perseguindo a verdade, que ele não sabia ainda que era verdade, estava mais próximo dela, pela sua inteireza de caráter, pelo processo, né, íntimo que ele já trazia, do que muitos que falavam da verdade, que falavam em nome do Cristo. Como hoje ainda. Tantas pessoas que não estão em nenhuma das tribunas, nenhuma das ideias religiosas de hoje, estão mais próximos dessa verdade do Cristo do que muitos de nós que estamos numa religião constituída. Então, isso também acontece hoje. Então, toda vez que os Saulos, né, que somos todos nós, conhecermos de verdade a verdade, nos transformaremos em Paulos. Então, é um movimento que ainda está acontecendo. Ainda mais na época dos fariseus, né? Concluindo parte 2, a verdade não se deixa enganar. Conhece perfeitamente os que dela se tornam dignos. Não julga pelas aparências, sonda o íntimo, penetra o âmago dos corações, revelando-se aos que de fato a buscam e querem. Então, a verdade, quando já vimos que Jesus é a verdade, né, não fica pela nossa aparência. Né? Aparentemente, né, Paulo era um inimigo, um perseguidor, e dava muitas mostras disso. E era de verdade, né, gente? Mas no íntimo, era aquele discípulo já pronto, já escolhido, e que no momento oportuno viraria a chave, né? Viraria a chave diante da verdade e ia se transformar como se transformou. E é interessante também, nesse livro narra alguns momentos desses, quando Saulo vai conhecer, vai visitar a Casa do Caminho, né? E também depois quando ele, já transformado, já buscando essa transformação, chega num dado momento todo esfarrapado, também precisando da ajuda, né, dos irmãos, dos homens do caminho. E, né, como será que o inimigo vai ser recebido assim, né? Como é que ele vai ser tratado? Como é que um perseguidor, né? O próprio... Vou dar um spoilerzinho. Jesus fala para ele até a cidade que lá ele vai ser orientado no que ele deve fazer. E vocês não sabem a primeira orientação que ele recebe. Quem que ele é orientado a procurar.
Um monte de gente já leu esse livro, já sabe. Ele é indicado a procurar quem, gente? Quem ele vai procurar? Quem é que vai ajudá-lo quando ele chega na cidade? Um spoiler pequeno. E termina com S. Começa com A e termina com S. Ananias. Ele vai ser orientado a procurar justamente Ananias, aquele a quem ele estava de fato indo buscar para prender, né, para supliciar. Então, a vida nos coloca, né, em cada posição, em cada momento, né, que a gente nem acredita que vai ser daquela maneira ali. Então, estejamos atentos aí às oportunidades. E aí, de verdade, concluindo, que é o 3, o traço indelével do caráter de Saulo era a sinceridade. É precisamente esse o caminho que conduz à verdade. Combatendo embora o Cristo, Saulo ia, sem perceber, ao encontro da verdade, porque Jesus mesmo é a verdade. Então, ele vinha combatendo, ele vinha primeiro assim, né, de encontro à doutrina do Cristo, de encontro, batendo de frente com aquela doutrina, sem saber, ele estava indo ao encontro dessa mesma doutrina, porque ele buscava a verdade, a ideia que a verdade prevalecesse. E ele respondia socialmente por isso. Né? Ele respondia socialmente por isso. E nesse livro aqui também tem cada fala, né? Tem o Gamaliel também, tem cada fala, cada orientação assim que serve muito para a nossa vida. Uma hora também que ele fala, né, o que o antecede no governo ali, a espécie de governo que eles têm, que o antecede fala, né, que uma pessoa, um homem, precisa saber, né, a hora em que não dá mais para ele trazer revelações que vão fazer um movimento muito grande na sociedade, que ele não vai ter condição de acompanhar e de liderar e levar a bom termo aquela revelação. Porque muitos, eu não sei se muitos, mas alguns que também seguiam Saulo naquela mesma ideia, também passaram a conhecer, a observar os atos dos homens do caminho e passaram a repensar aquela doutrina. Especialmente que os adeptos do carpinteiro cuidavam do próximo, socorriam aqueles que eram desprezados, né, pela sociedade, especialmente os leprosos, por exemplo, naquela época, né, as viúvas, todos esses que ficavam à margem da sociedade eram que eram tratados pelos homens do caminho. Então, numa das passagens, um homem que era bem rico, tinha muitas posses, só que contraiu, né, a lepra, né, que tem detalhes disso aí, contraiu e ele foi, claro, abandonado pela família, foi, né, como é que chama hoje quando a gente tira os poderes de alguém porque acha que ele não está bem mentalmente? Né, ele foi, não lembro agora a palavra, mas depois eu vou lembrar. Ele perdeu o direito, né, de governabilidade dos próprios bens, aí foi levado para o vale lá dos imundos, como ele chamava, e tal. E foi recolhido lá na Casa do Caminho, lá na Igreja do Caminho. Então, depois, o Gamaliel vai visitar, que também é uma figura de grande expressão na sociedade romana, e ele vê que aquele patrício estava naquela condição e ele conta para ele, ele fica assim, ele começa a pensar, gente, cadê, né, as igrejas do caminho da nossa crença, né? O que a nossa crença está fazendo em prol daquele que precisa mais? E é um lema da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. Então foi mais ou menos esse mesmo lema que Gamaliel pensou naquela época ali. Cadê os postos de socorro aos nossos patrícios em momentos de maior necessidade? Porque, na verdade, os que mais precisavam ficavam à margem, eram abandonados naquela época ali, quando mais precisavam. Então, como Jesus, né, é a verdade, a gente volta nesse momento, né? Tudo a figura, né? Um olhar sereno, compreensivo, amoroso, né? Que cega ali o doutor de Tarso. Então, que esse olhar assim amoroso, que essa luz que vem de Jesus, mesmo que nos deixe cegos por alguns instantes, que possa iluminar-nos muito por dentro.
Nós temos um ano bem novinho aí, primeiros dias desse novo ano, que a gente permita que essa luz vá entrando aos poucos, né? Para que a gente não tenha essa cegueira. Nós não estamos mais nesse momento também dessa cegueira extrema. É o momento da gente já conduzir, né, essa luminosidade a ponto de enxergar o suficiente para fazer as transformações que todos nós precisamos. Então, feliz ano novo para nós, que aproveitemos bastante essa oportunidade. Então, estamos agradecendo a Jane pelo estudo tão importante da manhã de hoje, Paulo e Saulo, momentos para a gente refletir, né? Somos Saulo por enquanto, estamos caminhando para Paulo, né? Mas como a natureza não dá saltos, é preciso sempre devagar nessa questão, essa mudança e essa reforma interior tão necessária para nós, para o nosso crescimento. Então, vamos agradecer a Jesus, a Deus, nosso Pai, pelo nosso encontro da manhã de hoje, pelo estudo, que possamos envolver todos os nossos irmãos, companheiros que não estão conosco na manhã de hoje, irmãos que deixaram o corpo físico, que a nossa prece da manhã de hoje possa alcançar a todos, os nossos irmãos que estão nos lares, outros nos hospitais, que recebam sempre as nossas vibrações cariciosas de paz, de progresso espiritual. Envolvemos sempre os nossos lares, os nossos familiares, e que o ano que começa seja de paz, que mantenhamos a boa vontade, o empenho para superarmos as dificuldades do caminho, os obstáculos, entender o nosso momento. Agradecemos a espiritualidade amiga, os benfeitores, irmãos que permanecem ao nosso lado, nos orientando sempre para essa caminhada importante, essa caminhada evolutiva, em busca do aperfeiçoamento moral. Agradecemos mais uma vez a Jesus, a Deus, nosso Pai, ao encerrarmos a primeira parte do nosso encontro da manhã de hoje. Que assim seja. Vamos agora para o trabalhinho do passe. Quem estiver bem, quiser se retirar, fica à vontade.